Coração acima do limite. No Caçadores de Treino que eu coloquei esse título, eu não imaginei que várias pessoas teriam questões associadas à frequência cardíaca alta. E aqui estão alguns dos comentários do mesmo assunto. Júlio Gomes. Boa noite, Samuca. Primeiramente, ótimo vídeo. Agora, quais os perigos e a probabilidade de sofrer alguma lesão no coração por conta da frequência cardíaca alta? Pedro Pinto, 1979. Boas, Samuca. Tenho 40 anos e várias vezes durante o pedal chego aos 200 batimentos por minuto. A recuperação também é rápida. Recuperação rápida é um ótimo sinal de bom condicionamento. O que achas disso? A gente já vai falar mais sobre a história toda. Rodrigo Mazeira. Samuca, outro vídeo top. Uma sugestão. Poderia falar em um próximo vídeo o quão determinante e perigoso são os batimentos acima de um atleta, seja profissional ou amador. Por exemplo, há casos de ciclistas amadores tendo mal súbitos em treinos, isso é uma pena. Poderia dar uma elucidada nisso? Anderson Hermida. Show de bola o vídeo, Samuca. Se puder comentar mais sobre os limites do batimento cardíaco, como trabalhar essas zonas de alta intensidade, esse Nascer do Sol, o do vídeo, assistam, caso vocês não tenham assistido, é muito lindo. Deve ser uma empolgação a mais. Com certeza é uma empolgação a mais. Frequência cardíaca máxima. Como treinador, antes de mais nada, se eu for atender alguém, você precisa ir fazer um teste de esforço numa clínica especializada, com um médico com especialização em medicina esportiva, com um protocolo adequado para a sua realidade, caso você seja uma pessoa ativa, com um protocolo para pessoas ativas, caso você seja sedentário, um protocolo adequado para isso. Porque quando você vai numa clínica fazer uma avaliação de esforço, existem vários protocolos, e você precisa da adequação desses protocolos para a sua realidade. Coloca lá o eletrocardiograma, em algumas vezes o ergospirométrico, que é a análise de gases, para ser uma avaliação mais completa para esforço relacionado a esporte. Então você tem as variáveis que te mostram que está tudo bem com o seu coração, com o seu sistema cardio. Né? E o do atleta, além de mostrar que está tudo bem, ele mostra alguns limites mais bem determinados. Então, se você quiser saber fazer esse teste de esforço, além de saber se está tudo bem, você quiser uns parâmetros mais refinados para você conseguir utilizar no seu treinamento, procure uma clínica de esporte, com um médico com especialização em medicina esportiva. Agora, isso não é barato, nem todo mundo tem acesso, então procure o seu sistema de saúde, o seu plano de saúde, o seu sistema de saúde público e tente fazer pelo menos um teste de esforço com eletrocardiograma para saber que você está bem. Estando tudo bem, vamos para a frequência cardíaca máxima. Tem várias pessoas que falam assim, eu atinjo a minha frequência cardíaca máxima quase que em todos os treinos. Mas porque a pessoa fez 220 menos a idade. Qual o problema 220 menos a idade? Essa fórmula leva em consideração características da média populacional. Se você é uma pessoa ativa, você foge completamente da média populacional. Outro caso, eu fiz um teste de esforço com um protocolo que você não sabe qual que a ideia do teste de esforço não era fazer o seu máximo diante do cenário máximo que você conseguiria fazer. É o máximo necessário para você caracterizar um bom número de dados para o teste de esforço para parâmetros de saúde. Então, você não fez o seu máximo. Né? Então, tem lá a sua frequência cardíaca máxima, mas não é o máximo que você conseguiria fazer. Então, tem todos esses cenários. Quando você faz 220 menos a idade, obviamente, existe uma chance muito grande de você insistentemente atingir a sua frequência acima daquilo, porque aquilo não representa necessariamente o seu máximo. Agora, tem um outro cenário que é: você fez o seu teste de esforço, ele é um teste de esforço com um protocolo adequado para o seu condicionamento físico, ou se você é sedentário, para suas características, para sua idade, para suas condições genéticas, alguma doença, algum histórico. Então você fez lá. Aquilo te oferece um bom cenário do qual é o seu máximo. Se insistentemente você passa do seu máximo, ou o teste precisa ser refeito, ou você precisa se certificar novamente de que realmente você não tem nenhum problema cardíaco. Você não tem nenhum problema cardíaco. O seu teste foi bem feito e você continua ultrapassando a sua frequência cardíaca máxima estabelecida no teste, você precisa reorganizar o seu treino. Porque para que você está submetendo o seu sistema cardíaco a um estresse tão grande de forma tão repetitiva? Então tem algo que precisa ser mudado ou tem algo que precisa ser analisado. Mas lembra, você precisa ter certeza que o número que você tem estabelecido como máximo não é, por exemplo, 220 menos a idade. Se for de uma avaliação que essa avaliação tenha utilizado um protocolo que é compatível com as suas características, se tudo isso
é verdade e você continua passando dessa sua frequência cardíaca máxima, você precisa refazer o teste ou readequar o seu treino. Uma fórmula que eu gosto de usar, né, porque eu sei que não é acessível para todo mundo, mas, de novo, o mais importante é você procurar um médico e fazer um eletrocardiograma de esforço. Né? Você estando liberado de qualquer risco, de colocar a sua saúde em risco, daí vai no que se diz respeito ao treinador. Né? Fala assim, ó, tá tudo bem, eu posso treinar. Essa fórmula aqui eu gosto de utilizar porque ela leva em consideração a frequência cardíaca de repouso, que é uma fórmula chamada de Carvone, né? Que é 220 menos a idade menos a frequência cardíaca de repouso. A ideia do treino não é falar sobre prescrição de treino, então cola essa formulazinha e aqui tem os percentuais de treino. Né? Por que é importante levar em consideração a frequência cardíaca de repouso? Porque você estando tudo bem, sendo saudável, a sua rotina de treino lhe oferece algumas adaptações. Entre essas adaptações tem algo que chama o aumento do débito cardíaco, que é consequência da hipertrofia excêntrica, que é o aumento da câmara, do ventrículo do coração. Então quando ele consegue receber mais sangue e quando acontece o batimento cardíaco, ele ejeta mais sangue no sistema circulatório, esse sangue vai viajando pelo sistema circulatório, chega no músculo, entrega nutriente, entrega oxigênio, e daí o seu músculo está pronto para contrair, além de todos os outros tecidos do nosso organismo. Então essa maior capacidade de circular sangue com um coração mais eficiente, durante a atividade você consegue circular mais sangue, isso quer dizer entregar mais oxigênio para os músculos. Quando você está em repouso, você tem a sua necessidade que é a mesma da pessoa que está do seu lado sedentária. Só que como o seu coração ele circula mais sangue a cada batimento, ele precisa bater menos vezes. Então por isso que geralmente a frequência cardíaca de uma pessoa bem condicionada ela é mais baixa, porque o coração é mais eficiente e ele precisa trabalhar menos, porque a cada batimento, ele ejeta mais sangue. Então, uma pessoa bem condicionada, ela tem um batimento cardíaco 60, 65, 40, 45, 42, enquanto a pessoa sedentária ou não condicionada, o batimento cardíaco de repouso provavelmente é 60, 65, 70. Então tem essa diferença de 5, 10, 15, 20 batimentos. Duas pessoas em repouso, o coração trabalha muito menos, ele é muito mais eficiente. Em compensação, em atividade física, os dois podem ter a frequência cardíaca de 160. Só que aquele que tem um maior volume de ejeção de sangue, com os mesmos 160 batimentos, ele circula mais sangue, entrega mais oxigênio, tem uma melhor performance. A questão do vídeo é a frequência cardíaca máxima. Em geral, é uma luz amarela quando você percebe que a sua frequência cardíaca ela não tem uma correlação com o seu esforço. Por exemplo, eu sempre ultrapasso a minha frequência cardíaca máxima, mas são nos momentos que realmente eu sinto que eu estou ali comprometido. E quando você olha, você sente que tem uma correlação entre o que você está fazendo e a frequência cardíaca. O que é diferente de você estar lá pedalando e de repente eu estou acima da minha frequência cardíaca máxima. Se o seu esforço não corresponde àquilo, tem algo errado. Mas Samuca, a frequência cardíaca ela não sofre influência de vários fatores, como o quanto eu dormi, o que eu comi, a temperatura, a umidade, a altitude. Sim, ela sofre influência de todos esses fatores. Por isso que tem algo que eu costumo chamar de observação preventiva, que é você ter a frequência cardíaca, mesmo que o seu treinador tenha arriscado a frequência cardíaca da sua rotina, eu acho que essa observação preventiva ela é saudável. Por quê? Dentro dessas variações que você está acostumado, você começa a criar um padrão. Você sabe que no dia que você dorme mais, no dia que está mais quente, o dia que está menos úmido, você sabe que a sua frequência cardíaca é um pouco mais alta. O dia que você faz aquele treino mais intenso, você sabe o quanto a sua frequência, o comportamento da sua frequência. Como você faz aquela observação preventiva, né, em um determinado dia, de repente, você observa que tem um comportamento muito diferente do padrão. O que é isso? Uma luzinha. Daí você vai lá e fala com o seu treinador, conversa com alguém e fala assim, a minha frequência, ela tá com um comportamento estranho. Mais estranho do que geralmente é. Daí o treinador ou o amigo fala assim, não, é que hoje tá mais quente. Fala assim, não, eu sei que tá mais quente. Mas para esse mesmo treino, geralmente é 150. Quando tá mais quente, é 154, 155. Hoje tava 165. O que é isso? É um sinal. Você precisa investigar. Se você treina sozinho, você precisa investigar. Você precisa de ajuda de alguém. Se você treina com um treinador, você precisa falar com o seu treinador. Antes que ele te fale que não, sofre influência, você tomou café, você... Não.
eu já analisei tudo, eu faço a minha observação preventiva e hoje tem algo que estava fora do comum. Assim como em repouso. Checa a sua frequência em repouso. Porque antes de, obviamente, você se sentir cansado, em repouso, a sua frequência cardíaca que era 60, 65, 50, ela está 70, 75. O que é isso? O seu corpo em repouso, o seu coração, ele precisa ficar bombeando sangue para reparar tecido, para tentar reestabelecer, reparar algo que está acontecendo na sua rotina de treino, na sua rotina de vida. Então, fazer essa observação preventiva durante o treino e fazer essa observação preventiva em repouso começa a te dar um cenário para que você comece a criar uma relação entre o que você faz e tudo que influencia a frequência cardíaca. Né? Você começa a criar uma relação entre esse padrão e algo que foge desse padrão. É o que eu costumo chamar de frequência de observação preventiva. Desde que você não tenha nenhuma cardiopatia, não existe nenhum perigo em você ultrapassar a sua frequência cardíaca máxima, porque você precisa primeiro, antes, entender da onde vem esse número de frequência cardíaca máxima. Se veio de um teste muito bem feito, talvez você esteja exigindo demais sem necessidade. Se foi um teste mal feito ou um protocolo inadequado, talvez essa sua frequência cardíaca máxima ela não represente o seu máximo de verdade. Agora, nós investimos em bicicleta, equipamento, roda, capacete, e a gente esquece de investir no que é mais importante, que é nessa manutenção preventiva, essa observação do que acontece entre os parâmetros de saúde. Certo? Espero que isso tenha ajudado de alguma forma. Sintam-se à vontade em colocar nos comentários as dúvidas. Caso tenha algum médico, cardiologista, por favor, sinta-se à vontade, porque eu sei que tem vários médicos que acompanham o canal. E é isso. Abraço, tchau.